ano de eleições presidenciais, que deveria ser um ano de muita alegria, de muita confraternização, de muito regozijo, no Brasil se tornou ano muito perigoso. O ano que tem eleições presidenciais é um ano em que a democracia corre risco. Não por acaso, os 3 golpes de Estado que aconteceram no Brasil aconteceram justamente nesse momento, em ano de eleições presidenciais. 1930, as eleições aconteceram em março de 1930, ganhou Júlio Prestes, governador de São Paulo. No entanto, o candidato derrotado, Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul, não aceitou o resultado, acusou o governo de fraude, o governo de Washington Luiz. E Júlio Prestes era o candidato do Washington Luiz. Naquela época, a eleição se realizava em março e o presidente só assumia em novembro. Enquanto Júlio Prestes não assumia, Getúlio e seus aliados, o governador de Minas e o governador da Paraíba, começaram uma grande campanha nacional pela anulação das eleições, houve fraude, etc. Em julho, a crise chegou ao auge com o assassinato do governador da Paraíba, João Pessoa, vice de Getúlio, e imediatamente o Washington Luiz foi acusado, pessoalmente, o assassinato, a responsabilidade do Washington Luiz e etc. Mais tarde ficou provado que tinha sido um crime passional, mas na época essa versão foi aceita, a situação do Washington Luiz ficou insustentável, até que seus próprios chefes militares depuseram, levaram preso para o Forte de Copacabana, uma junta militar provisória assumiu o poder, fechou o Congresso Nacional e depois entregou o poder a Getúlio. Em 1937, também as eleições estavam marcadas para o ano seguinte, março de 1938, em 1937 havia campanha presidencial, o favorito era Armando de Sá de Oliveira, governador de São Paulo, desafeto de Getúlio. E o Getúlio também tinha o seu candidato, o escritor José Américo de Almeida, porém não empolgava o eleitorado. A vitória estava praticamente assegurada para Armando de Sá de Oliveira. No dia 10 de novembro de 1937, Getúlio fecha o Congresso Nacional, cancela as eleições, acaba com os partidos, alegando que precisava proteger o Estado contra uma conspiração comunista, denunciada num plano Corre, num plano totalmente falso, que foi um dos maiores blefes da história do Brasil. E utilizando esse blefe, Getúlio acabou com as eleições e também com a democracia. Daí vamos a 64, as eleições estavam marcadas para 65. E João Goulart, então presidente, estava muito popular. No dia 13 de março, ele convocou o comício no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, e uma multidão compareceu. Foi um comício consagrador. João Goulart, então, nesse comício, disse que começaria a distribuir terras para a reforma agrária, a começar das terras à margem de rodovias, açudes e rios, e ofereceu as suas próprias terras também para fins da reforma agrária. No dia seguinte, então, no dia seguinte a esse comício, no Congresso Nacional, os opositores de Jango começaram uma articulação pelo impeachment dele, acusando de que ele estava tentando dar um golpe, que ele queria fechar o Congresso, isso porque seu cunhado, Leonel Brizola, tinha dito no comício que era favorável a uma Assembleia Nacional Constituinte. Né? E, evidentemente, esses deputados da oposição viram nisso o perigo de não continuar na Câmara e iniciaram essa articulação pelo impeachment do Jango. E 15 dias depois, um golpe militar tirou o Jango do poder, evidentemente que as eleições foram canceladas, fechados partidos e presos os desafetos, como acontece em todos os golpes de Estado. Portanto, e aí chegamos a 2018, né? Essa situação de instabilidade, o candidato favorito é Lula, né? Será praticamente vitorioso, talvez até no primeiro turno. No entanto, uma sentença frágil,
uma sentença que não tem respaldo na legislação de um Estado de Direito, por causa de uma sentença já confirmada em segunda instância, Lula corre o risco de não poder concorrer às eleições. Mais uma vez, uma acusação falsa é utilizada pelas forças hegemônicas para impedir a eleição de um candidato ou para tirá-lo do poder. Em 1930, Washington Luiz foi acusado pelo assassinato de João Pessoa. Não foi ele, foi um crime passional, mas ele foi deposto e foi preso. Em 1937, Getúlio fundou a ditadura sob o falso pretexto do falso Plano Collor. E dessa maneira, acabou com as eleições, acabou com as pretensões do Armando Salles de Oliveira, que foi exilado. Em 1964, Jango, mais uma vez, foi acusado, foi vítima de uma acusação falsa, de que ele queria fechar o Congresso Nacional. E isso levou a um golpe de Estado contra ele. Podemos até falar da Dilma, que em 2016, embora não tenha sido um golpe de Estado, para mim foi um golpe de um grupo de direita, né, que usou também um falso pretexto de impeachment, não havia nenhum motivo para impeachment ali, mas esse grupo usou esse falso pretexto, conseguiu a maioria no Congresso, sabe-se lá como, a história contará um dia, e esse grupo de direita tomou o poder, e é esse que estamos vivendo agora, um grupo de direita no poder. Em 2018, Lula está sendo impedido de concorrer também sob uma falsa acusação de que teria sido seu um triplex no Guarujá, cuja propriedade jamais foi provada pelo juiz Sérgio Moro. 2018 realmente está pintando como um ano muito perigoso.